O coletivo surgiu no final de 2014, quando alguns alunos negros se perguntaram, né, onde estão os negros da PUC. Foi onde a gente surgiu o nome, tipo, vários nomes surgiram, e esse Negrasou foi escolhido porque é bem impactante, é um nome não feminino, mas é Negrasou, é uma questão de afirmação de que somos negros e que estamos aqui resistindo, e vamos tentar terminar aí a graduação, porque é difícil, né, encontramos vários obstáculos pela vida. Eu sou mãe, tem outras mulheres que são mães no coletivo, a maioria são de periferia, bolsista, e é muito difícil estar dentro da PUC, né? E eu acho que o coletivo meio que fortalece essas pessoas, acolhe primeiro, dá aquela primeira acolhida e depois a gente continua aí, segue lutando. Embora hoje os coletivos eles sejam uma realidade incontornável nas universidades públicas e privadas Brasil afora, a gente sabe como o racismo ele vem, as práticas discriminatórias, o discurso racista, ele vem reagindo a esse estado socio-racial no Brasil, né, que é de uma reordenação de organizações, tanto no espaço da academia quanto fora dela. E, de fato, a gente vive num momento muito tenso do ponto de vista político, se a gente avaliar não só, evidentemente, a questão do racismo, do sexismo, né, mas de tantas, da xenofobia. E aí eu considero que a criação, a instituição e a permanência de um coletivo desse é um ato de coragem e de resistência. Essa semana foi muito difícil, conseguir auditório, conseguir espaço, todos os dias foram de muita correria, porque, enfim, a PUC é muito burocrática, né? E o coletivo é muito novo, e vamos quebrar muita cara ainda. Muito pouca gente sabe no Brasil que existe uma diferença de penalização entre condenação por racismo e condenação por injúria racial. A gente tem uma lei de 2003 que consolidou que o Brasil deveria incorporar o ensino de história da África e cultura africana no ensino fundamental e no ensino médio no Brasil. A Lei 10.639. Até hoje essa lei não é aplicada. Os professores não têm formação. Você faz uma faculdade de pedagogia ou qualquer outra área voltada para a educação, que você vai fazer a licenciatura, isso não existe no currículo. Então a minha fala, eu diria para vocês que ela vai partir desse lugar. O lugar de pensar o racismo associado a sua institucionalidade como uma máquina que opera, que define, que delimita e determina o lugar de cada um e de cada uma na dinâmica social brasileira. Ora, se a gente parte desse princípio, a gente também tem que pensar, né, o contexto em que, como eu falei para vocês, é um momento tenso, mas a gente tem, quando a gente fala em racismo institucional, não apenas do racismo, a gente está partindo de dois princípios que são princípios muito caros. Um é o reconhecimento, de fato, que nós vivemos num país racista. Vocês podem dizer, mas isso é obviedade. Mas é uma obviedade que, do ponto de vista do Estado brasileiro e do discurso oficial, foi acolhida de maneira muito recente, né? A gente tem um marco, tem uma data precisa. A primeira vez que o Estado brasileiro reconhece o país como racista é em 1995, com o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando o IDH é divulgado, né? E naquela época o nosso IDH estava no 79º lugar. Quando se desagregou esse IDH, do ponto de vista racial, a população branca ou a população não negra, ela tinha um IDH que ficava no 38º lugar, que isso se mantém. Quando se considerava a população negra ou a população não branca, o nosso IDH piorava miseravelmente e nós exibíamos um indicador vergonhoso para um país que almejava ingressar definitivamente no patamar de um país desenvolvido, que era o IDH que ia para o 114º lugar. É impossível um país que tem um IDH escandaloso, desagregado racialmente, ostentar, pensar que um caminho para o país em termos de desenvolvimento se dá
tão somente pela chave da pobreza ou da questão de classe. Pensar pobreza, pensar a questão de classe, que de fato é um dado estruturante, ela só tem sentido no Brasil se a ela a gente acoplar a variável de gênero e raça.